mencionando a administração atual, que você fez um pontual bem importante, com a administração atual, né, do governo Trump, nós temos ouvido muitos assuntos aqui de deportação. Obviamente que isso está relacionado a casos de pessoas que estão em situação em desacordo com a lei, né? Mas os brasileiros podem pensar, será que é o momento adequado para eu ir? Será que ele não vai barrar a minha ida? Mas ao mesmo tempo, ele anunciou, por exemplo, o Gold Visa, esse é o nome? Gold Visa. Gold Visa. Então, na mesma via que vai um posicionamento de não queremos pessoas ilegais, tem um posicionamento dizendo eu quero pessoas que venham agregar ao meu país. Qual a visão que a gente pode ter com relação a esse ponto para dar um próximo passo nesse sonho? Bom, eu acho que a mensagem, a política do governo é nós queremos pessoas qualificadas, pessoas que vêm levantar o país. Eles estão sendo muito severos, até porque a gente tem que reconhecer, ficou totalmente fora de controle a situação imigratória nos Estados Unidos. Claro que tem pessoas que falam um número, outro número, mas foram milhões de pessoas que entraram de forma irregular nos Estados Unidos. Uhum. E isso pesou muito nas eleições, então acabou que é um mandato, como ele diz, muito importante do governo, e eles têm focado nisso. Agora, o meu trabalho, que eu não trabalho com asilo, com as questões de defender deportações, eu trabalho na área profissional, né? Ou seja, visto de negócios, green card de investimento, negócios profissionais. Não houve nenhuma nova legislação, por exemplo, tá? Não houve nenhuma mudança e a gente já passou por uma administração Trump no passado. Então a gente tem alguma ideia do que acontecerá ao longo dos próximos 4 anos. As regras foram as mesmas, mas a política do governo, a mentalidade mudou. Então, a gente, obviamente, teve que mudar também as nossas expectativas e a forma de trabalho para se adequar à situação. Então, eu digo no meu escritório, a gente ajustou a forma de trabalho, talvez casos que em outros tempos a gente representaria ou teria confiança no êxito, talvez não tanto. Então, isso é muito importante para não começar um caso que pode não dar certo. Agora, sinceramente, está cedo. A gente não está vendo nenhum resultado disso agora. Tudo que o presidente Trump tem feito nos últimos meses foi focando nessa questão de deportação, de ilegais, de controlar a fronteira. A única medida que ele passou, ordem executiva, foi extreme vetting, de imigração que afeta cliente com esse perfil. Esse extreme vetting basicamente diz que os processos vão passar por como eu chamo, não é um pente fino, mas vão ser analisados de forma mais rigorosa. Legal. Mas isso ele diz que é por questão de segurança, questão de confirmar que os fatos são verídicos. Então, a gente está preparando para isso e está também levantando, já quando a gente faz o trabalho, está já exigindo isso de nós mesmos e do cliente. Não é nada que não tenha acontecido antes. Aconteceu isso na primeira administração Trump, aconteceu a mesma coisa. Os casos foram aplicados de forma mais rigorosa. Então, as regras são as mesmas, só que você tem uma mentalidade diferente, uma política diferente. Então, né, a gente tem que ajustar. Enfim, ainda vão continuar aceitando L1 de transferência, EB5, etc. Vamos continuar fazendo, mas temos que ajustar a estratégia para continuar tendo sucesso em um cenário novo, um cenário mudado. Você mencionou o Gold Visa, foi, acho, se não me engano, 3 semanas atrás, mais ou menos, que ele fez esse anúncio de Gold Visa. Ficou de fazer um anúncio oficial especificamente sobre isso. Era para ter acontecido, acho que mais ou menos 1 semana e meia, 2 semanas atrás, ainda nada. Então, é muito especulação, a gente não sabe ainda como vai ser. A gente não sabe se substituiria o EB5 de $800 mil, ou se vão complementar. Eu acho que não, a ideia não é complementar, eu acho que a ideia é substituir. Porém, talvez possa, eu já estou especulando, tá? Mas possa ser uma coisa parecida com na Grã-Bretanha, onde você investe em várias classes de ativo. Você talvez invista, né, $1 milhão em imóveis, $1 milhão em bonds, $1 milhão em, não sei, algum negócio e por aí vai. Então, ninguém sabe exatamente o que é. Porém, com relação
ao EB5, como foi uma coisa legislada, através de ordem executiva, o Trump não pode suspender. Não pode suspender. Isso tem que vir através de um bill do Congresso. Então tem que passar pelo Congresso, Senado e assinado pelo Executivo. Isso pode acontecer. Como você sabe, ele tem a maioria no Congresso, no Senado e na Suprema Corte. Ele tem força. Tem força. E ele consegue o que ele quer. Mas é uma coisa que não vai acontecer de um dia para o outro, porque tem que ter uma proposta de lei, vai ter que ser votado. Então a gente vai ver quando estiver próximo de acontecer. Mas para aquelas pessoas que estão pensando em fazer EB5, não tem por que esperar. E a gente já tenho visto a demanda aumentar muito. A quantidade de EB5 que eu tenho feito nas últimas semanas é atípico, bastante alto. A demanda tá muito alta porque as pessoas estão preocupadas. É uma diferença muito grande, 800 para 5 milhões, Sim. Especialmente com o câmbio, né? Então, acho que para aquelas pessoas que já estão decididas, não espere, faça o quanto antes para depois, né, se tiver um problema de câmbio, um problema de mandar o dinheiro para fora, alguma coisa assim, dificulta. E aí pode perder essa janela. Sem dúvida. O câmbio ele tá muito elevado, né, de fato. Tá sempre elevado, né? Tá sempre elevado, mas agora tá um pouquinho mais puxado. E sair de uma situação em que você vai investir em torno de 800 mil dólares, né, para 5 milhões de dólares, 5 vezes mais. Então, é de fato um pouco mais apertado e pode até mesmo impactar a possibilidade da pessoa investir ou pensar em esperar mais um pouco. Então agora é a hora de, se é um desejo, se é um sonho e está próximo de dar a largada no assunto, já acelerar e aplicar, né? Porque a partir do momento que aplicou, não tem nada que vai impactar, né? Aí vai seguir o rito normal. Sim, é bom que você mencionou isso. Existe uma cláusula de grandfathering que protege os investidores que já fizeram investimento de uma mudança de lei no futuro. Essa cláusula hoje vai até 2026, mas contanto que a pessoa faça o investimento antes, ou antes de qualquer mudança, será protegido, o caso será processado, julgado e o green card obtido. Então, isso dá uma estabilidade, uma previsibilidade importante, porque, afinal, 800 também é um valor muito importante, mas você sabe que eu fazendo investimento, aplicando o processo, eu estarei protegido de qualquer alteração no futuro. Sem dúvida, 800 mil dólares hoje seria algo em torno de uns 5 milhões de reais. Então não é um valor pequeno, é um valor alto.